Glória a Deus, bom dia! Glória a Deus, coloque a mão no seu coração. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que temos de dar bom dia. Obrigado pela oportunidade que temos de falar do Teu nome. Obrigado pela oportunidade que nós estamos louvando o Teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, porque nós estamos falando, ouvindo, vendo, exaltando, glorificando. E não só este lugar, mas essa casa, esse lar, esse quarto, essa sala está sendo agora saturado pela Tua presença. Esteja conosco, Espírito Santo, nesse momento. Esteja conosco no dia de hoje. Esteja conosco para uma semana abençoada em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Seja sempre bem-vindo, você que está participando do nosso culto online. Amós, você está na técnica? Dá um pouquinho de retorno aqui, que eu ouço mais a volta. É sempre bom estar com você aqui, vivos, respirando. Quantos beberam um copo com água hoje? Diga amém. Pois é, você que não bebeu, perdeu uma grande oportunidade, porque num copo com água eu já bebo agradecendo a Deus pela saúde, pela bênção, por beber um copo com água. As coisas simples é que você vê o milagre de Deus todos os dias. Quando eu ignoro as coisas simples da vida, na verdade obstrui as coisas grandes que Deus pode fazer na minha vida. Então eu glorifico a Deus porque você também está aí, através do advento da internet, participar com a gente desse culto. Culto não se assiste, culto se participa. Então, glória a Deus porque você está aí sentado, participando desse culto. Eu creio que vai ser uma bênção para você que está em real time, em tempo real, e você também que vai participar depois pelo link que você vai mandar. Então, eu glorifico a Deus porque nós estamos fazendo o ID de Deus, nós estamos cumprindo o propósito, e hoje, de certa forma, mais fácil, porque quando você manda um link para alguém participar de um culto, esse alguém está no celular, está no smartphone, está no seu tablet, na sua Smart TV e começa a participar, daqui a pouco recebe uma palavra de cura, de restauração, por causa do link que você mandou. Então eu glorifico a Deus hoje pelo advento da internet, eu glorifico a Deus hoje pelos profissionais que trabalham por detrás, fazendo com que as coisas aconteçam. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Vocês estão sendo usados, o pessoal da câmera, o pessoal que tira foto, estou dando uma moral para vocês, o pessoal da técnica. Irmão, o técnico de som, ele é invisível, imperceptível até da microfonia. Então eu glorifico a Deus pela vida do Amós. Amós, Deus te abençoe, porque ninguém lembrou de você, porque não deu microfonia, mas eu lembro de você porque o som está bom. Uma salva de palmas por esses profissionais que trabalham, irmãos? A gente às vezes tem uma dificuldade, acho que é essa às vezes, de elogiar, e eu por muitos anos, eu fui em vários lugares, muitos anos viajando, o pessoal só lembrava do técnico para dar uma chamada: ô técnico, mexe aí não, esse dedo aí endemoniado. Rapaz, a gente ouvia isso, Aí o técnico, coitado, saía de lá, murcho. Glória a Deus. A gente precisa entender algumas coisas na vida que, se a gente não tiver o entendimento, a gente acaba tendo aquela sensação e passando por algo que chamamos de labirinto. Tem a foto aí de um labirinto? Está dando para você poder entender. Ficou muito legal. Na verdade parece uma prateleira, mas é um labirinto. Mas você vai entender que se você andar nele, se tiver... Não, tá bom, assim, está dando para você poder entender. Às vezes, isso passa a ser a nossa vida. Mesmo estando dentro da igreja, você quer encontrar uma saída e não tem. Talvez por ignorância, talvez por falta de atenção, talvez por negligência, talvez por ser orgulhoso, talvez por insubmissão. E o problema do labirinto é que você não só não encontra a saída, como você se cansa. Aí nós começamos a reclamar, começamos a
culpar, falamos o que não queremos falar, porque você entra num desespero. Você vai para um lugar, de repente você pensa que é uma saída, uma empresa, você vai fechar um contrato, você vai fechar um negócio, vai falar com alguém e de repente ali tem uma obstrução. Você fala, meu Deus, de novo. Aí você corre e conhece uma outra pessoa. Aí você pensa que vai dar certo, aí você fez o estudo, estudou, fez a prova, não sei o quê, e alguém vai te colocar na cara do gol para você chutar. De repente tem uma outra obstrução, você fala, meu Deus. Aí você vai para um outro lugar, para uma outra igreja e tal, não, aqui a palavra é boa, glória a Deus, aleluia, fica todo arrepiado no culto, você tem certeza que é Deus e tal. Aí você sai dali, sabe, empoderado, cheio de Deus, dessa vez vai, e de repente você dá com a cara na porta de novo. Isso vai cansando, isso vai trazendo, aumentando a ansiedade, vai de certa forma trazendo um desespero, e esse desespero começa a reverberar na vida de outras pessoas, é potencializado, porque você já não sabe mais o que fazer, está orando, está participando do culto, é ofertante, é dizimista, e a gente começa a duvidar do que poderia ser feito, ou da promessa, ou do que falaram para a gente, ou do que Deus falou. Então hoje eu vim trazer para você, mostrar para você duas coisas só. Todas as vezes, na vida você sempre vai passar pelos desertos. Ontem eu estava conversando com o Joshua, o meu filho mais velho, e falei assim, olha filho, aproveita que você está comigo. Oi? O caçula, perdão. É porque ele é o maior de todos. Eu falei, Joshua, aproveita que você está comigo para você poder ter boas lembranças. Ontem eu fiz um churrasco, eu falei assim, olha filho, você vai comer aqui e tal, e começamos a conversar, sendo o churrasco aí, não sei o que, daqui não sei se você vai estar comigo mais. Então aproveita os momentos, porque a vida é como um videogame. Entrei no mundo dele, ele ama videogame. Uma vez o Joshua, cheguei em casa, ele estava desesperado, a minha sogra me ligou, falou que o Joshua estava chorando copiosamente, eu descobri que o Joshua perguntou para minha sogra, desesperado, vó, eu descobri que no céu não vai ter videogame. Aí minha avó, muito sábia, falou assim, vai ter sim, meu filho. Eu falei, ainda bem. E aí ele falou, é por isso que eu não quero ir para o céu. Aí minha avó falou, aí a minha sogra falou, a avó dele, não, vai ter videogame sim, filho, e tal. Eu não sei se é heresia, mas deu certo, né? E a vida é um grande videogame. O que acontece? Olha, não adianta eu pegar o joystick ou pegar o controle e tentar passar de fase por você. Deus também não vai fazer isso por você. Nós precisamos entender que a vida, ela tem fases. E não adianta eu, na fase 1, tentar burlar as fases seguintes. Porque eu tenho a fase 2, que ela vai aumentando o seu nível de dificuldade aos poucos. Então, quem está na fase 1, não pode burlar as outras fases intermediárias, vamos supor, a fase 9 ou a fase 10. Você não pode ignorar, porque isso pode te matar, te tirar da jogada. Então, o que acontece? Você está na fase 1, ninguém, Ed, pode pegar e falar assim, olha, eu vou fazer isso por você. Olha, eu posso te dar a direção. Como Jesus, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz então em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Ou seja, mas você tem que fazer. Josué, esforça-te, olha, você precisa vencer com a força do seu braço. Por quê? Porque Deus é poder, mas Ele vai trabalhar em parceria com a força que Ele te deu. Então você precisa entender isso. Você não pode burlar esse período da vida, você não pode burlar essa fase, porque senão se alguém passar por você na fase 10, você vai morrer.
Então, eu conversando com o Joshua, ele falou, pai, é interessante isso. E eu entrei no mundo dele, comecei a conversar e tal, estou trazendo isso à voga, para você poder entender que se eu pego o controle da mão do Joshua e tento passar da próxima fase, fase 2, fase 3, ele não vai aprender, ele não vai saber os caminhos certos e vai ficar no labirinto, ou seja, sempre preso naquela mesma fase. Então, ele vai passando, erra um pouquinho, cai aqui, aí alguém dá uma opinião, ou melhor, uma sugestão, dá um exemplo, dá um conselho, pastor Marcelo, olha, aqui atrás você pode fazer assim, eu estou falando do controle, olha, aqui tem um botão, aqui você pode pular desse jeito, aqui você pode fazer assim, olha, eu venci desse jeito, mas quem tem que vencer é você, porque se eu pego da fase 1 à fase 10, se eu quebro e faço o atalho, na fase 10, que é mais difícil, já era, eu saí do jogo. A fase 10, óbvio, ela é mais difícil do que a fase 1, do que a fase 2, do que a fase 3. Então a vida nunca vai ficar mais fácil, ela vai ficar mais difícil, mas você vai saber superar as dificuldades pelas fases que você vai passando. Não vai ficar mais fácil. Aceitar Jesus vai ficar mais fácil? Não. Agora você vai saber um caminho melhor para poder fazer isso. A Bíblia vai te dar esses caminhos da jogada. Por quê? Porque ela não vai te colocar, olha só, ela não vai burlar. Olha só, Jairo, eu te amo. Se Deus me ama realmente, Ele não vai me colocar na fase 10. Aqui, Jairo, eu vou cair na fase 10. O que aconteceu? Não sei. Morreu, poxa, eu gostava tanto do Jairo. Aí Deus permite que eu machuque um pouquinho, tal, caio ali uma vez, você tem só, vamos botar assim, igual gato, 7 vidas. Aí você, e cai um pouquinho, tal, e começa, daqui a pouco você recupera de novo, aí você recupera de novo, daqui a pouco você está forte e tal. Aí você olha, rapaz, nem parece, né? Passei a fase 1, estava difícil, mas venci. Passei a fase 2, estava difícil, mas venci. Passei a fase 3, estava difícil, mas venci. Meu Deus, eu pensei que nunca... Você deve ter jogado videogame. Não é possível. Eu sou do tempo do Atari. Você não sabe nem o que é isso. Tem gente querendo dar uma de novo. Eu não sei o que é isso não, sabe assim. Você tem a musiquinha. Jesus teve que me trabalhar na obra de libertação por causa disso. O que eu estava falando aí? Essas fases, elas nos fortalecem. Mas não é isso que eu estava falando, daqui a pouco eu pego o rumo, a linha de novo. Eu fui falar sobre Atari e me esqueci, falei, meu Deus, como eu estou velho. Aí, sabe, irmão, mas velho é o diabo. Obrigado, Cassiane. Você sempre lembra disso. Eu vou estar velhinho, com 90 anos, velho é o diabo. Aí a gente vai passando de fase, vai falando assim, poxa, eu consegui, peguei a linha aqui. Aí você fala, quem nunca jogou e falou assim, rapaz, eu nunca vou conseguir passar a fase 9. A fase 9 é a mais difícil. Aí eu me lembro que eu ligava para alguns amigos, olha, como é que você faz, Miltinho? Como é que você faz para poder passar a fase 9? A fase 9 tem que fazer assim, tem que fazer assado, tal, Sérgio, tal. Aí eu falo, rapaz, olha, machucou, aí caí, morri, mas aí a gente vai, de novo. Aí, tem um pulo maior, tem não sei o quê, agora você tem que fazer isso. Passei a fase 9, aí disse, meu Deus, fiquei todo alegre, todo feliz. Aí sabe o que vai acontecer? Você está na turma de amigos, aqueles que jogam videogame. E aí? Viu a fase 9? Vi. Passei. Passou? Como? Não entendeu, deixa eu melhorar. Está numa turma de pessoas. Venceu? Mas era para morrer, era para morte, estava com infecção, estava com câncer, estava com Covid, estava com vírus, a empresa fechou, a família estava definhando. Como passou dessa fase? Deixa eu fazer você entender. Você passa as fases da vida para depois estar em comunhão com os irmãos e falar assim, eu venci. Você venceu? Se você venceu a fase 9, eu vou vencer. Me fala, como que você pensa? Como que você venceu? Como que você passou?
Isso que você está passando vai servir de testemunho. Foi difícil a fase 9? Aí você valoriza, né, irmão? Aí você valoriza. Fase 9, Márcia? Difícil a beça. Não é para qualquer um, não. Olha, irmão, fase 9 do videogame, olha, eu tive que não sei o quê, aí você cresce, né, Ed? Olha, não sei o quê, olha, Satanás, vamos botar agora para o mundo espiritual, ó, Satanás se levantou, mas eu orei, eu fui para o culto de manhã, eu participei do culto, eu fiz jejum, eu fiz campanha sextas-feiras, eu fiz, beleza, aí Deus fala assim, não foi por causa de você, não. Eu vou te dar um crédito aí, foi por causa de mim. Mas o importante aqui, diga para quem tá do seu lado, é importante que você é um vencedor. Aqui, eu estou falando de você. Quantas fases 9? Você falou assim, não vou conseguir. Eles conseguiram, mas eu não vou conseguir. Olha você aí, participando do culto. Olha você aqui hoje. Faça uma retrospectiva. Ok, então, Deus sempre vai colocar a gente nas fases da vida, e essa fase Ele chama, sempre vai colocar a gente no deserto. Eu vou falar para você duas coisas só. O que você deve, a única coisa que você tem que fazer para poder vencer no deserto, porque você vai passar por ele, você vai entrar nele, não tem jeito. O que é o deserto? O deserto é o lugar que você fica, você quer se tornar, você gosta de super-herói? Tinha uma coisa quando eu tinha pelo menos uns 15, 14 anos, que eu falava assim, rapaz, seria tão legal se eu fosse um homem invisível, só para poder descobrir o que os outros estavam falando, ficar ali, né? Adolescente, você sabe muito bem os pensamentos, né? Homem invisível. Mas você quer se tornar homem invisível, mulher invisível? Esteja no deserto, porque é o lugar que ninguém vai te reconhecer, ninguém vai te ver, você vai se tornar irrelevante, invisível aos olhos de amigos. Não culpe os amigos, é que você está no deserto. O pessoal passa perto de você, e aí, tudo bom? Beleza. Ah, mas não vai me convidar para o churrasco? Não, você está invisível. Não vai ligar para você? Não, você está invisível. Fase do deserto é a fase que você coloca lá o celular e vê um cadão de amigos. Ah, esse. Chama até cair. Vai voltar a ligar. Visualizou, mas não respondeu. Será que vai curtir? Não curtiu. Eu sei o que é isso. Eu passei por ele. Deserto é o lugar que toda a sua bagagem, toda a sua sandália do Egito fica para trás. E se não ficar, Deus fala assim, tira. Aí você vê, mas eu sei matemática, mas eu sei algoritmo, eu sei filosofia. Eu sou o cara. Não, Moisés. Aqui você vai cuidar das ovelhas de outras pessoas, limpar estrume de ovelha e sujar o seu pezinho em estrume de ovelha. Vamos parar por aí, porque o deserto tem muita coisa. Só dar um vislumbre para você do que é o deserto. Talvez você esteja passando por ele, talvez você passou. Se você não passou, você só não sabe o nome, mas foi deserto. Aquela fase que você acorda e o tempo está cinza. Não porque está nublado, porque vai chover, mas tudo perde a cor, perde os amigos, perde as esperanças, perde tudo. Onde vou me agarrar? Em nada. Não tem Wi-Fi, a única coisa que tem é a sua conexão com Deus. Perdemos tudo. Então, se você não passou, você está passando. Se você não passou, você vai passar. Fica tranquilo, porque o deserto faz parte. E eu vou pontuar com você aqui pelo menos duas coisas. O que você não pode fazer de maneira nenhuma no deserto. E eu vou mostrar para você, segundo a Bíblia, a única coisa que você tem que fazer no deserto. Por quê? Porque eu passei por lá. Você vai ter outros desertos na vida. Então eu posso falar para você, eu posso te mostrar, segundo a Bíblia, como sair desse labirinto aí, ó. Você está e chega para um... Irmãos, eu tinha algumas fases no meu deserto que eu não podia ver. Eu tive vários amigos, pessoas, sabe, amigos
de estar juntos ali, comer picanha, viajar de avião juntos, amigos. Só que no deserto esquece. Você vai falar assim, aí, me empresta um dinheiro aí, eu estou precisando, eu estou com um projeto maravilhoso, eu preciso fazer algo. Porta fechada. Mas, porta fechada. Senhor, eu vou perder o carro. I'm sorry. Perdi. Senhor, eu vou perder a casa. I'm sorry. Senhor, eu vou perder isso. Então não tem jeito, não adianta ficar com medinho. Senhor, não. O deserto você vai passar. Diga para quem está do seu lado, só para poder confirmar, para ratificar. Diga assim, ó, se tem uma coisa que você vai passar na vida, é o deserto. Agora, diga para ele, o problema não é passar pelo deserto. Diga assim, o grande problema é você morar no deserto. Tem gente que está morando no deserto. Por quê? Pela ignorância, pela altivez de espírito, orgulho. Então hoje, eu quero, vai ser libertador isso aqui para você. Vamos lá, a única coisa, duas coisas que eu vou falar. O que você jamais pode fazer no deserto, porque a única coisa que você vai fazer no deserto, você vai aprender também. O que não fazer no deserto? Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Capítulo 17 do livro de Êxodo, o verso é o verso 3. E tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, e a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Aqui, ó, uma coisa que jamais você pode fazer no deserto. Aqui, primeira coisa que você precisa entender, que isso daqui, eu havia me esquecido, isso aqui é de extrema importância. Deserto, por que você vai passar pelo deserto? Porque deserto é lugar de transição, deserto é lugar de crescimento, deserto é passar a fase, deserto é lugar de upgrade. Então, Deus quer que você cresça, Deus quer te livrar aos poucos da sua mentalidade de escravo para poder te colocar numa mentalidade de governo. Deixa eu falar de novo. Aos poucos, Deus vai te libertando, te permitindo, porque Ele não vai fazer uma lavagem cerebral. A partir de hoje, aceitou Jesus. Amanheci, acabei de aceitar Jesus agora. O que aconteceu? Rapaz, estou vendo tudo, raio-x, gospel, minha vida mudou. Não. Deus bota você como upgrade, coloca no deserto as bagagens, os ranços. Você vai deixando, porque o deserto vai te moldando. Então é lugar de transição. Diga comigo, deserto é lugar de transição. Diga, deserto é lugar do desconhecido. Agora, diga comigo, deserto é lugar de desconforto. Então, se você está confortável, cuidado para você não estar confortável nesse lugar, pensando que Deus vai te dar o crescimento aí, porque não vai. Está desconfortável para você? Bem-vindo, você está no deserto. Pastor, não está, está legal para caramba do jeito que eu estou. Fica tranquilo. Então, o que você não pode fazer jamais no deserto é murmurar. Não murmure. Pastor, o que é murmurar? Vamos de novo, Números 14. Avance um pouquinho aí a sua Bíblia.
Números 14. Você vai ver, eu não vou falar para você todos os versículos sobre murmuração, porque são muitos. Então eu estou resumindo para você. Eu estou entregando para você a saída desse labirinto aí. Ok? Então a única coisa que você não pode fazer nesse deserto, nessa transição, em seu desconforto, é murmurar. Números, capítulo 14, verso 2. E todos os filhos de Israel. Os filhos de Israel, aqui nesse contexto, é a igreja, tá? Porque uma coisa é você falar assim, eu não sei de nada, eu não sou crente, eu não faço parte de igreja e tal. O cara está murmurando porque ele não tem o entendimento, não viu os milagres, Deus não livrou da escravidão. Irmãos, dá uma olhadinha hoje, não é o seu caso, mas olha só, murmurador, deixa eu falar assim, tá? O murmurador, ele é um ingrato. E Deus não gosta de ingratidão, Sérgio. Porque esse mesmo povo que estava reclamando de Deus no deserto e de Moisés, é o mesmo povo que Deus fez uma promessa que iria crescer, que iria frutificar, que iria multiplicar, que libertou, que viu o mar se abrir, que teve nuvem durante o dia para poder proteger do sol, que tinha, na verdade, a bênção de Deus sobre eles. Nuvem e o quê? Coluna de fogo à noite para poder proteger do frio. Então o murmurador, ele desagrada a Deus porque ele é um ingrato. Então cuidado, porque você pode estar no deserto, sem sair dele, sendo crente na igreja, reclamando. Por que Deus não faz? Deus está falando assim, para quem é murmurador, eu quero te livrar, eu quero te levar para a próxima fase, só que você tem que parar de murmurar. Por que eu tenho que parar de murmurar? Por que você tem que parar de murmurar? Porque se você der uma olhadinha e ver de onde Deus te tirou, não era para você poder murmurar pela falta de água, era para agradecer pela rocha que caminha contigo durante o dia e durante a noite. Sabe o que nós reclamamos? Daquilo que queremos, mas não agradecemos por aquilo que temos. Fulano de tal, olha, tem água geladinha. Fulano de tal tem cebola. Fulano de tal tem um carro do ano. Fulano de tal tem uma Mercedes. Fulano de tal mora em tal condomínio e tal. Reclamamos porque não temos. Por que você não ora? Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque bebi um copo com água. Sim, senti água. Porque eu estou de pé. Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Hoje eu não tenho, mas o Deus que me fez chegar até aqui, é o Deus que vai prover. Fale para quem está do seu lado, você pode não ter agora, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que te livrou é o mesmo Deus que tem prazer em te abençoar. Não, irmão. Se é para aplaudir, aplauda direito. Reclamão, irmão, reclamão. Mentalidade que nunca quem reclama nunca vai usufruir da terra prometida. Se tem uma coisa que o inimigo vai tentar colocar nos seus lábios, é a murmuração. Por quê? Porque quem murmura é ingrato. Olha só, diga comigo, nuvem. Mais forte, nuvem. Coluna e pedra. Era o que eles tinham. Proteção, direção e alimentação. Reclamavam, murmuravam. Vamos dar uma olhadinha onde nós paramos. Números o quê? 14, 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Hipocrisia. Ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Agora, você está entendendo que a única coisa que você não pode fazer nesse deserto aí é murmurar?
Pastor, o que é murmuração? Não sabe? Não sabe o que é murmuração? Vamos dar uma olhadinha então. O que é murmurar? Avance algumas páginas, capítulo 21 de Números, porque você pode estar confundindo murmuração. Murmuração, está aqui, Números 21, verso 5. Eu vou pedir para que a Cassiane leia. Murmuração é isso daqui, ó. Definição de murmuração. E o povo falou contra Deus. Opa, alto lá. Contra Moisés. O povo o quê? Falou A favor de Deus. contra. É contra? Contra. Ok. Continua, Cassiane. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ok. O que é murmuração? É falar contra Deus e contra o seu líder. Tem uma rodinha ali, tem uma rodinha. Olha, aqui, irmãos, ó, você se submete. Deixa eu falar isso, deixa eu ser o seu pastor agora, me permita usar a vara. Pastor, você escolhe, patrão não. O patrão que paga mais, você está lá, o cara te arrebenta, mas está ganhando 100 mil por mês, vale a pena. Pastor, não, você escolhe. Então, já que você escolhe, não faça parte de uma rodinha de pessoas que falam mal ou contra o seu pastor. Viu o que o seu pastor fez? Saiu na internet agora que seu pastor fez isso. Aqui, você está seguindo um líder ou um super-herói? Eu sou passível de erro. A Bíblia fala assim, quem está em pé, cuidado para que não caia. Eu não estou fazendo uma autoproteção, não. Me mostre na Bíblia um líder aqui que não teve um problema, mas a misericórdia de Deus alcançou. Esse é alguém que está do seu lado aí? Aí eu sou liderado por um pastor, e chega alguém, irmãos, também não estou fazendo apologia, alguém fica, olha só, uma coisa é uma ovelha se sujar na lama e não se sentir bem, porque ali não é um habitat natural dela. Outra coisa é um porco se sentir bem na lama. Então você já entendeu. Não estou falando de pessoas que ficam o tempo todo se justificando, a graça me alcançou, a graça... Não, sabe o que é a graça? Para mim, uma definição de graça. A graça libertou o amor, e o amor de Deus chegou até mim, você que não merecia. Graça para mim é isso. Você não merecia, mas o amor de Deus te alcançou. Sabe o que é isso? Graça. Então, tem ali um grupo de pessoas, tem Moisés que libertou, tem Moisés que orou, tem Moisés que se cansou, teve Moisés que fez, teve Moisés que aconteceu, teve Moisés que deu a direção, aí está um povo lá, tá vendo, aquele pastor, eu te falei, mas é isso mesmo, né, porque a internet falou, porque não sei o que, mas é isso mesmo, aqui ó, murmuração, sabe quando você vai sair desse deserto? Nunca, ou saia do deserto, saindo dessa roda ou continuando no deserto, nessa roda, murmurando contra o seu pastor. O povo murmurou contra quem? Moisés, está na sua Bíblia. O povo falou contra Deus e contra Moisés. O que é murmurar contra Deus? É ser ingrato. Deus te livrou da morte, era um viciado, era um mau caráter, era não sei o que, tudo de mal. Deus vai lavando, mudando, acontecendo. Deus está fazendo aos poucos, você não está vendo, mas Deus está fazendo. O processo de Deus, ele é invisível, é debaixo da terra, depois você vai ver que vai crescendo. Mas você não vê, você está querendo ver demais, não vê, confie, não vê, confie, não queira ver, confie, o processo de Deus. Deus está moldando você, aí ingrato, aí murmurando, não, esse daí eu acredito. Mas isso daí que está escrito na Bíblia, isso daí também não concordo não, porque isso está no Antigo Testamento. Mas até aqui Deus fez com ele. Por que fez com ele? Porque ele é pastor, porque ele está assim com Deus e tal, mas para mim esse negócio aí não funciona não. É murmurar contra Deus, é falar contra o que Deus está falando. Deus está falando, sabe o que? Para mim e para você? Você é filho. O mesmo direito que o Jairo tem, você tem. Então pare de reclamar por aquilo que você não tem
E hoje é o dia de você começar a agradecer por aquilo que Deus já te deu. Quer ficar no deserto? Só ficar murmurando. Gosta do deserto? Fica murmurando. Reclama contra o seu pastor, fala contra o seu pastor, entra na fofoca contra o seu pastor, contra o seu líder. Pastor, mas como é que eu faço? Tem alguém lá falando do meu pastor, eu falo, opa, I'm sorry, vou ao banheiro. Não tem banheiro, vou ali, meia volta e sai. Por quê? Senão você vai ficar no deserto. Sai fora disso. Ah, mas o pastor fez, mas o líder fez. Não se meta nisso. Quem trata com Saul é Deus, não é Davi. Sabe onde Saul estava? Dentro da caverna, fazendo sabe o quê? A Bíblia diz, suas necessidades. Não cheirava bem, principalmente dentro de uma caverna que não tinha janela. Sabe onde Davi estava? Com a oportunidade de matar, sentindo mau cheiro daquilo que Saul estava expelindo. Está conseguindo entender? Só que ele falou assim, mesmo com mau cheiro, mesmo aqui dentro, eu não vou tocar, porque é ungido de Deus. Não se queima com Deus não, irmão. A única coisa que você não pode fazer no deserto é, diga comigo, murmurar. Eu estava numa fase, eu já vou falar a única coisa que você tem que fazer e a gente finaliza aqui. Eu estava em um processo muito grande, litígio, oficial de justiça já me conhecia, e aí, seu Jair, tudo bom, tomava café junto, mas o cara ia me cobrar. Tinha virado já amigo e tal, telefone tocava, irmão, quando o telefone tocava eu ficava todo arrepiado, dava alguma coisa em mim, e eu não podia trocar o número, porque eu aprendi com um grande líder, que foi o meu mentor, falou assim, olha, não troque o número do seu celular na crise. Também não atenda a chamada do celular na crise. Eu falei, como? Não atenda, você vai, por quê? Olha como é que é bom você ter um mentor, irmãos. Você às vezes se queima porque não tem alguém que já passou por o caminho, você não sabe o que fazer, né? Aí eu falei, por que, fulano? Isso é coisa de 171. Eu falei, não. Quando alguém te liga e você está numa crise, a primeira coisa que você faz, você fica arrepiado, o seu emocional vai lá em cima. Se você pegar o telefone e atender, você vai estar descontrolado emocionalmente. Deixa a ligação cair. Bebe água, se recupere, pega o telefone e volte. Você me ligou? Porque você vai estar equilibrado, não se eximiu da sua responsabilidade e vai saber o que está fazendo. O telefone tocava e eu, ai meu Deus, da crise. Ia para o monte, orava, Senhor, eu preciso, Senhor, dessa bênção, eu preciso, Senhor, disso. Na crise, irmãos. Aí uma vez eu estava no monte lá orando e tal. Olha o que eu digo para você sobre o monte, tá? Entenda bem sobre o monte para você não deturpar. Se você tem propósito, o monte vai ser algo muito bom para você, porque o monte não significa que você está mais por causa da altura de Deus. Não, é um lugar que você está reservado, é um lugar que você está sozinho com Deus, porque eu já vi muita coisa boa no monte, mas já vi muita coisa ruim no monte. Então, monte sem propósito só vai engrossar suas pernas. Aí eu subia e falava assim, Deus, o que está acontecendo? Irmão doidinho para poder murmurar, Deus, não é possível. Olha o que vinha à mente, Senhor, mas, Cassiane, com muito louvor, Senhor, nós já abençoamos, Senhor, quantas vidas nós já, Senhor, mas e aquela família, Senhor, nós sustentávamos isso, Senhor, me via tudo, o inimigo doidinho para colocar a murmuração na boca. Até que um dia, eu encontrei um ex-satanista, que começando a conversar com ele e tal, ele, um homem crente, depois pastor, falou assim, olha, Jairo, se naquele tempo de luta do deserto, você tivesse murmurado, ia ser uma fase que Deus ia destruir. Primeiro, sua saúde, seus bens e sua família. Eu falei, uau, o diabo... Eu falei o quê? Não, perdão, o diabo iria destruir seus bens, sua família e sua saúde. O diabo ia fazer um estardalhaço por causa da murmuração. Diga para quem está do seu lado, no deserto, não murmure. O que fazer então no deserto?
A única coisa que você tem que fazer no deserto, vamos para a Bíblia? Êxodo 5. Êxodo 5. Aqui, ó, nós temos uma informação errada, pelo menos isso bloqueou a minha mente, dominou a minha mente, pastor Evaldo, durante um bom tempo, porque eu pensava que Deus tivesse falado assim, ó, deixa meu povo ir para poder herdar a terra prometida, deixa meu povo ir para uma terra que mana leite e mel. Deus não falou isso. No verso 1 você vai ver, a única coisa que você tem que fazer no deserto, quando você entrar no deserto, quando o Espírito Santo de Deus te colocar no deserto, porque não é o diabo que te coloca no deserto, é o Espírito Santo que te coloca no deserto. Não é o diabo que te coloca no deserto, é o Espírito Santo que te leva até o deserto. Está em Mateus, quando levou Jesus para o deserto. Capítulo 5 de Êxodo, verso 1 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel. Quem diz? Deus, o Senhor Deus de Israel. Deixa o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. É o mais difícil, irmão. Como que você vai celebrar uma festa nesse deserto que você está? Em algumas versões está assim, ó, deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. Porque celebrar, o que é celebrar? É confiar, é entender que Deus não está fazendo agora por um tempo, mas Deus é poderoso. O que fez antes é poderoso para fazer de novo. Então agora pode não estar acontecendo, mas eu vou celebrar. Por quê? Porque eu tenho a promessa do carro novo, eu tenho a promessa da casa nova, eu tenho a promessa da cura, eu tenho a promessa da minha família em Deus, eu tenho a promessa, aleluia, daquilo que Deus falou, porque quem prometeu é fiel para poder cumprir. Então eu celebro mesmo nesse estado. Por quê? Porque esse estado atual não define quem eu sou e nem quem Deus é. É celebrar, pastor, mas é difícil, chorando. Eu posso falar para você que é difícil porque eu passei por lá. Eu sei o que é isso. Ir numa igreja, Cassini, cantar com muito louvor, o mar vai se abrir, e se não se abrir, você vai passar por cima das águas. Olha, Deus faz, Deus acontece. Acabava o culto sem nada para comer em casa. Eu olhava para ela e falava, Cassiane, e agora? Os amigos são usados por Deus. Porque quando Deus fecha, irmão, no deserto esquece. Eu tenho amigo, juiz, desembargador, diretor de banco, eu tenho eu tenho amigo empresário, vai continuar sendo seu amigo, só que Deus vai fechar o coração de todos eles. Não desfaça amizade com eles, não tem nada a ver com eles, tem a ver com você. Aí chegava em casa, o que a gente vai comer hoje? Não sei. Uma vez a gente estava sem almoçar, eu e Cassiane vindo do estúdio, indo para casa, indo para o culto, sem um dinheiro na bolsa dela, no compartimento secreto dos secretos, ultra secreto, o secreto do secreto, ultra secreto também não tinha. E a gente tinha um lugar que a gente parava, na Dutra, Casa da Pamonha, tinha um bolinho de aipim maravilhoso. Irmão, o bicho era grande, era assim, ó, dava para alimentar uma família. Mas naquele dia a gente comprou um para alimentar eu e ela, procurando dinheiro, centavos. Cassiano, tem quanto aí? Eu não sei se o bolinho naquela época era, quanto? R$5, alguma coisa assim? R$7. Cassiano, só tenho 5. Vê aí o que você tem na sua bolsa. Não tem. E a gente com fome ia para o culto da bênção. Sabe para onde a gente estava indo? Na crise, com carro emprestado. Tudo que a gente tinha estava sendo confiscado. E sabe o que a gente estava fazendo com o carro emprestado? Indo para o monte orar. Sabe o que eu estava fazendo naquele dia? Indo para o culto da bênção. Com fome, eu e ela.
Não se compadeça de mim, não sinta pena de mim, porque foi isso que me forjou. O Jairo é quem é hoje, porque eu sei muito bem dizer para você, o Deus que naquele dia me fez lembrar hoje daquele bolinho de aipim que custava R$7 e que eu tinha R$5, e a Cassiane conseguiu mais R$2, comemos, foi o melhor bolinho que eu comi, o melhor bolinho de aipim que eu comi na minha vida, para dizer para você hoje, o Deus, aleluia, dos montes, é o Deus também dos vales, o Deus que te leva numa churrascaria, ou no restaurante bom, ou no Terraço Itália, seja lá onde for, é o mesmo Deus que te faz parar no lugar e fala assim, eu te sustento com a destra da minha justiça, quando tiver, eu sou Deus, quando não tiver também, eu permaneço sendo Deus na tua vida. Por quê? Porque você está escondido sob as minhas asas. É difícil? É, mas não murmure, chore, adore. Eu estava indo para o culto, eu falo, Deus, eu estou indo para o culto, aí a gente fica reivindicando, eu estou indo para o culto, Senhor, e aí, eu estou indo para o culto, e Deus nada, Deus quer ver exatamente o que está no seu coração. Tem uma passagem de Deuteronômio que fala que Deus levou o povo ao deserto para humilhar, para poder saber onde estava o coração dele. Sabe o que é adoração? Pois é, você precisa entender, e eu finalizo aqui, o que é adoração. Adoração não é você vir para a igreja ou estar na sua casa levantando a mão, eu quero é Deus. Não. Adoração não é isso. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia está em Gênesis, quando Abraão leva Isaque para sacrificar. E Deus fala que Isaque é um único filho, sendo que tinha Ismael. Abraão então ouve a voz de Deus. Uma jornada até o lugar. Ele não vai murmurando. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 22. Eu não sei você, mas está forte a unção de Deus aqui. Gênesis 22. Eu quero ler só o verso 5. Aqui está a primeira palavra, adoração na Bíblia. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O contexto depois você vai ver sobre eles chegarem em um lugar onde Deus tinha falado, e Abraão edificou um altar, pôs ordem à lenha. Aqui, ó, sabe o que é adoração? Eu quero finalizar aqui, mas você precisa prestar atenção nisso. Adoração é uma jornada de entrega. Deixa eu falar de novo. Adoração é uma jornada de entrega. Vem cá, Cassiane. Em um deserto, Deus falou, diga para Faraó, diga para o inimigo, diga para Satanás, diga para a enfermidade, diga para o Covid, diga para o câncer, diga que o meu povo vai me adorar nesse deserto. E você não estava entendendo absolutamente nada. Hoje eu estou te mostrando o caminho. Aqui, ó, é uma jornada. Está no meio de um deserto. Aí você tem uma entrega. Sabe o que é uma entrega? Não é entrega de dinheiro, não é entrega de um jumento, não é entrega de uma ovelha. A maior entrega é a sua entrega com Deus. No deserto aqui, ó, não lute
com Deus. Aleluia, no deserto se entregue, é uma entrega constante. Eu não consigo caminhar, mas Senhor, eu não posso resistir ao chamado. É uma jornada, dia após dia. Está doendo, mas eu estou orando. Por quê? Porque eu não resisto à voz. Aleluia, aleluia. Deus falando exatamente para Abraão: Abraão, aleluia, pega o seu único filho, pega essa jornada. Por quê? Porque a adoração é uma entrega. Você não conseguia, mas você está prosseguindo. Você não ia, mas o Senhor está te conduzindo. É uma entrega paulatinamente. Você não está entendendo, mas o Senhor está te levando para o lugar da adoração, para o lugar do sacrifício, para o lugar da entrega. É a entrega todos os dias, na enfermidade, na dor, no choro. Por quê? Porque tem prazo de validade. Aí o Senhor está te dizendo: é nessa jornada, é nessa jornada, é nessa jornada que eu vejo onde está o seu coração. Não desista, não pare. Por quê? Porque, aleluia, adoração é uma entrega, é uma jornada todos os dias. Dá vontade de parar? Óbvio. Claro. Vou parar. Vou desistir. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Qual o tom? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Escute, 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 escute. No meio do deserto. Sem ela eu não vou. Aí você escuta. Daqui a pouco está você assim, ó. Porque você estava fazendo pirraça com Deus. Aí escuta. Só saiu quando o Senhor me... Aí está você lá assim, ó. Oh Deus, é verdade, Deus. A entrega, entrega, entrega. Oh Deus, Deus só sabe. Oh Deus, eu estou aqui. Aí nesse exato momento, enquanto eu estou ministrando, Deus está falando no seu coração. Aí a música vem, entra em você. Aí você fala: Deus, eu não posso ir desistir. Não, mais uma milha. Aí você vence mais um dia. Aí você vence mais uma semana. Aí você vence mais um mês. Aí Deus fala assim: é isso, é disso que eu estou falando. Meu filho na terra, aleluia, adorando. No quê? No meio de um shopping? Não, no meio de uma crise. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Vem, Cassiane. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar. Nada vai Aqui, ó. Meu Deus. Diga para quem está do seu lado: você só vence na entrega. Aqui, ó, no seu deserto, não lute com Deus. Escute. Há um exemplo em Salmos. Eu poderia te mostrar esses exemplos, mas eu gostaria de só ler o último. Não precisa abrir a sua Bíblia, que lá está lá, 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10 vai dizer o seguinte: a partir do verso 6: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Se você olhar todo o capítulo 10 aqui, você vai ver que está falando sobre o povo do Egito. Aí no verso 10 está dizendo o seguinte: olha, já que é como figura, para você poder não errar, para poder te mostrar
O verso 10 está dizendo: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O verso 5 diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. O que você não pode fazer no deserto? O que você não pode fazer no deserto? O que é murmurar? Falar contra Deus e contra o seu líder. A única coisa que você tem que fazer no deserto é o quê? Adorar. O que é adorar? É entrega. Diga para quem está do seu lado: a única coisa. Não, irmão, fala aí, me ajude, você que está em casa também. Irmão, isso é didático. Vai lá, a única coisa que você tem que fazer no deserto, diga assim, ó, a despeito de todas as outras, é adorar. Fale para ele: adorar é entrega. Aplauda o nome do Senhor Jesus.